Fala família, bora sem enrolação fazer aquela análise gráfica aí do mercado. Separei algumas altcoins que estão com um ponto de entrada interessante para um possível swing trade, mas vamos começar logicamente pelo rei das criptomoedas, o nosso Bitica. Olha só esse gráfico mensal que o Bitcoin está fazendo, família, muito bullish, né? A gente consegue ver claramente uma força compradora muito grande nesse candle, onde ele chegou a cair até 56 mil dólares e já devolveu praticamente toda essa queda. E ainda temos, obviamente, alguns dias para fechar o mês, mas seria muito interessante a gente fazer talvez algo parecido com um engolfo de alta aqui nessa barra de queda, né? Outra coisa que vale ressaltar é que a gente teve o halving no mês passado, né? Então o halving foi mais ou menos na metade desse mês aqui, e esse outro mês a gente está fazendo uma inside bar. O que seria uma inside bar? Seria uma barra dentro da outra barra, né? Então já são 3 meses em lateralidade em topo, o que é completamente normal pós-halving, nessa época de halving aí. A gente já vinha falando isso várias vezes. Olhando agora o gráfico semanal do Bitcoin, a gente consegue ver algo interessante se formando aqui. Olha só que bacana, né? A gente acabou de fazer um pullback muito bonito no gráfico semanal, em cima das médias, né? Tanto a média de 21 períodos quanto a média 8 semanal, e confirmamos alta há 2 semanas atrás. Agora ele pode estar tentando fazer uma base de preço mais alta do que essa anterior, para talvez engatar o rompimento do topo histórico aqui. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, né? Esse pullback que inclusive pode até cair um pouquinho mais. Quando a gente pega desde o fundo aqui e joga só nesse pullback, que seria a região dos 56 mil dólares até os 72, foi o topo, né? Então a gente pega toda essa movimentação de alta aqui. Normalmente, numa tendência de alta, a gente tem pullbacks até 0,382, daria exatamente os 66 mil dólares mais ou menos, ou até 0,5 de FIBO no pior dos casos, 63 mil dólares desse fundo aqui até esse topo temporário que a gente tá fazendo, tá? Então não me impressionaria nada o Bitcoin até cair um pouquinho mais, para depois a gente engatar essa alta e fazer esse pivô de alta, o que demoraria mais algumas semanas e mais lateralidade, né? Que é aquilo que a gente fala, pós-halving, são 2, 3 meses lateral, para depois sim a gente fazer um rompimento verdadeiro. Daí começa DJ, saxofone, altcoins explodindo infinitamente, né? Quando a gente para analisar um pouco o cenário macro, a gente tem algo interessante acontecendo também. O próprio dólar, ele vem fazendo um pivô de baixa, olha só que interessante. O dólar vem, testa aqui a média 8, tenta subir, usa a média de 21, que é azul, como resistência, pivô de baixa na média de 21. Aí ele volta na média 8 dessa vez, que é a média rosa, pivô de baixa se formando na média 8 semanal. O que é bem interessante também, a gente vê essa queda que o dólar vem fazendo aqui no curto prazo, porém, dólar ainda não perde seu fundo anterior, né? Então, querendo ou não, ele pode ainda estar numa tendência de alta aqui no longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo, o dólar já vem caindo aí. Quanto mais o dólar cai, mais renda variável como um todo acaba se favorecendo, tá? Quando a gente para analisar a dominância do Bitcoin, essa sim tá bullish para quem quer alta nas altcoins, tá? Dominância do Bitcoin é quantos por cento o Bitcoin tá sendo relevante no mercado. A gente consegue ver que dentro do mercado de criptomoedas, hoje em dia o Bitcoin sozinho representa 53% de todo o mercado. E olha só o que o Bitcoin está fazendo, a dominância do Bitcoin está fazendo nesse exato momento. Pivô de baixa exatamente na média 8 semanal. Essa queda forte aqui começou justamente com a aprovação do ETF de Ethereum, né? Com isso, o Ethereum, inclusive, está mais forte do que o próprio Bitcoin. A gente consegue ver que o Bitcoin está caindo ali 2%, quase nada praticamente, mas o Ethereum está se mantendo muito bem, pelo menos até o momento, nessa região de topo aqui, né? Inclusive, ontem o Ethereum chegou a dar uma beliscada lá nos 3.900, hoje está 3.800. Então, o Bitcoin, ele caiu nos últimos dias mais do que o próprio Ethereum. O Bitcoin saiu de 71 mil dólares e está 67 mil dólares. Enquanto o Ethereum, que bateu o topo aqui nos 3.900, está 3.800. Quase não se mexeu. Outro gráfico que tá muito bonito antes da gente ir para as altcoins, né? Que eu separei aqui para vocês, é o Ethereum barra BTC. Quando a gente para analisar o Ethereum barra BTC, a gente fez movimentações bem interessantes. Pico de volume muito forte, o que indica fundo, tá? Esse rompimento muito forte aqui, aonde qualquer indício de queda que a gente tem já volta a subir rapidamente. Então essa movimentação aqui está muito bullish para as altcoins. O Ethereum está caindo menos do que o Bitcoin. A dominância do Bitcoin vem caindo nesses últimos dias. Se a gente continuar com essas características, muito provavelmente a gente pode sim ver, nem se for uma mini altcoin season. Ou seja, as altcoins performando um pouco mais do que o próprio Bitcoin. Mas para isso acontecer,
o Bitcoin não pode perder fundos anteriores. O Bitcoin, por exemplo, ele não pode voltar abaixo aqui dessa região dos 60 mil dólares e perder aquelas regiões de Fibonacci que eu tracei para vocês. Seria interessante, caso o Bitcoin não suba, né, ele apenas fique lateralizando aqui. Isso daí é óbvio que não tem como a gente prever nem nada do tipo, mas caso o Bitcoin mantenha-se mais lateral assim, igual eu desenhei, o Ethereum não sofra, que é o que está acontecendo agora, Ethereum se mantendo em topo, dominância do Bitcoin caindo, só que sem ele perder o preço, seria algo muito bom para as altcoins. Visto tudo isso, então, separei algumas altcoins que estão interessantes aqui, tanto para swing trade como para compra para longo prazo também. Poxa, eu tô soltando o ouro aqui da análise para vocês, você não deixou o like ainda? Bora fortalecer, clica no botão aí, não custa nada, deixa esse like e comenta alguns ativos que você também está de olho para acumular e para fazer aí swing trade. Cara, FTM é uma blockchain aí que vem demonstrando algumas características interessantes, principalmente por conta da atualização que eles vão trazer, a atualização Sonic, tá? Então, FTM tem um catalisador muito forte, que é essa atualização Sonic, que promete fazer a Phantom ficar ainda mais rápida e mais barata, mas questão de price action, a gente consegue enxergar claramente um rompimento de ambas as médias de curto prazo 21 e média 8 semanal, que seria mais de médio prazo, e agora o reteste. Então, quando a gente para analisar, o semanal de FTM tá a coisa mais bonita do mundo, tá, família? Ele tá tentando fazer nada mais do que uma base de preço mais alta do que essa para seguir a tendência de alta dele. Assim como ele fez aqui uma base de preço mais alta do que essa para também seguir a tendência de alta dele, né? Então, muito interessante o ativo, a gente consegue enxergar claramente ali no gráfico semanal, essa zona foi uma zona de muita compra, perceba que o pessoal acumulou muito aqui, com muita sobra compradora, então graficamente falando esse ativo tá muito interessante, o risco retorno aqui também tá muito aceitável, tá? Quando você para analisar, se você for fazer um swing trade, o capital de longo prazo é seguir comprando mensalmente, semanalmente, agora swing trade, que é algo que a gente gosta muito de fazer também, olha só como é que o risco retorno dessa cripto tá muito aceitável. Se você joga o alvo sendo o próximo topo aqui, que é uma região provável de resistência, a gente está falando do alvo de 52%. Você coloca o stop abaixo das médias e abaixo desse outro fundinho anterior aqui, a gente está falando do stop de 6, 7% para um alvo de 52%. Cara, se você alavanca aqui, por exemplo, 3 vezes, olha só que insanidade que fica esse risco-retorno, tá? 52% vezes 3 vira 156%. E o seu stop ainda continua sendo 20% mais ou menos, caso você coloque um stop de 7% aqui. Outra coisa que tá legal aqui no caso de FTM seria exatamente o RSI dela. Perceba esse RSI fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores, o que nos indica também uma tendência de alta saudável, não? Então FTM é o primeiro ativo que eu trago aqui para vocês, igual eu falei, swing trade não é com o capital de longo prazo, a gente faz trade com o capital destinado a isso. Eu deixo um capital lá na Bybit, link aí na descrição, porque para trade é a que tem as melhores taxas, é ela que a gente utiliza, tá? A gente deixa a operação aberta ali 2, 3 semanas. No History lá do Instagram, eu tô postando todos os dias o resultado das minhas operações. Nesse momento eu tô com 7 operações abertas, sempre tô postando lá no Instagram. Convido aí vocês a seguirem, tá? Outra criptomoeda que a gente tá de olho, essa que a gente mandou inclusive na sala de sinais e vou abrir aqui para vocês, é a RNDR. Olha só que coisa interessante que a RNDR tá fazendo, cara. Ela acabou de fazer um fundo duplo muito interessante, com muita força compradora aqui nessa barra, onde ela vai, volta, retesta esse fundo aqui e depois ela consegue pegar impulso para estourar tanto a média de 21 quanto a média 8 semanal. Ela vem retestar isso nesse exato momento, aí seria interessante uma confirmação de alta aqui dela, né? Uma barra verde, por exemplo, amanhã ou depois de amanhã, confirmando um pivô de alta em cima da média 8 semanal. Risco-retorno aqui também muito interessante. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, a simulação, a gente consegue ver um alvo lá na casa dos 35% e o stop bem colado, né? Ó, stop abaixo da média aqui, bem coladinho. Olha esse risco-retorno, família. A gente tá falando de bater 36% e 6% de stop. Semanal de RNDR tá a coisa mais linda do mundo também. A gente conseguiu ver picos de volume se formando aqui nessa região, onde pode sim ser uma região que foi o fundo do pullback dela, e ela já voltando a subir logo em seguida, né? Assim como foi aqui nesse pullback, assim como foi aqui nesse outro pullback. Semanal de RNDR tá muito interessante também. Outra criptomoeda que eu separei aqui pra gente dar uma olhada junto é a própria BIM. BIM é outra criptomoeda que está muito interessante. A gente consegue enxergar claramente essa cunha descendente aqui no gráfico semanal, onde no diário vai ficar até melhor de ver.
Olha só essa cunha que ela vinha fazendo aqui com vários toques, aonde ela rompe essa cunha, é um padrão que acaba rompendo para cima, ela rompe, retesta as médias e tá tentando fazer um suporte, uma base de preço, né, acima do fundo anterior para talvez pivotar isso aqui e vir buscar pelo menos a região do topo histórico, né? Vamos ver como é que ficaria essa operação risco-retorno disso daqui também. Vamos lá. Isso que tá bacana nas altcoins, cara. As altcoins, elas estão querendo fazer uma reversão e quando a gente para analisar, o risco-retorno tá muito favorável. Olha isso aqui. Se você põe o alvo no topo, a gente tá falando do alvo de 62% e o stop eu coloquei abaixo até da média de 21 e do fundo anterior. Perceba aqui, ó, stop abaixo desses dois pontos, a gente tá falando de stop de 7% para caso busque esse alvo de 62%. Mais uma vez, risco-retorno muito favorável. A gente consegue ver um RSI saudável, fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores. A gente consegue ver um suporte interessante. A gente consegue ver topos e fundos ascendentes já no curto prazo. Então é mais uma criptomoeda que, na minha opinião, tá bem interessante. Outra que eu também separei aqui pra gente dar uma olhada juntos é a própria EtherFi, tá? EtherFi que a gente vinha falando muito nas lives às 10h30 da manhã, que essa era uma região de compra, um excelente ativo. Ela deu muita sopa nessa região por bastante tempo, olha só. Ficou desde o dia 13 de abril até recentemente aí, com a aprovação de ETF de Ether, ela acabou explodindo, né? Mas ela ficou bastante tempo aqui embaixo, né? E olha o que ela faz agora. Estoura essa zona de acumulação, retesta a média de 21. Olha que pivô de alta em cima da média de 21. Que coisa mais linda, ó. Estoura, volta, tei. Estoura. E agora ela tá tentando manter acima da média 8. Média 8 que tá nascendo agora, né? Porque é um ativo novo. Mas EtherFi segue sendo um excelente ativo, pelo menos na minha opinião. Tanto para longo prazo, quanto também para trade, né? Quando a gente para analisar, ela tá fazendo esse pivô aqui na média 8 semanal. É um ativo que tende a se beneficiar muito com esse esquema aí de ETF de Ethereum. E, cara, fazendo uma confirmação aqui na média, seria o ponto ideal de entrada. Onde buscaria alvo aqui? Vamos dar uma olhadinha. Coloca aqui, ó. O stop, a gente pode colocar o stop abaixo aqui da média 8, talvez nessa região de fundo anterior. E o alvo, cara, lá no topo histórico mesmo. Olha que operação gostosa. Você deixa rolar isso daqui por bastante tempo. Ela vai estar fazendo nada mais, nada menos do que aquele U que acontece no caso de airdrop, né? Quando a gente tem airdrop, a gente faz normalmente essa movimentação gráfica, também conhecida como U. A gente aqui do canal Insalubre chama ela de U, né? Igual a Dog to the Moon tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente para analisar, a Dog to the Moon também está fazendo aquele famoso U. Também falamos várias vezes que esse fundo aqui poderia ser o fundo do U. E olha só o que ela faz, que interessante. Então, graficamente falando, família, a gente tem várias altcoins que podem estar se beneficiando aí com esse esquema de aprovação de ETF e se o Ethereum continuar forte do jeito que ele tá. O Bitcoin não cair, isso daí tem que ficar bem claro, né? Porque o Bitcoin pode ser que amanhã ou depois ele vai e perca fundos anteriores aqui, coisa que por enquanto ele segue em tendência de alta, né? Perceba que tá fazendo fundos mais altos que os anteriores, então isso aqui é saudável. Se ele não cair, mesmo que ele fique lateral, pode ser que a gente veja ali algo bem interessante acontecendo com as altcoins. O cenário está propício para a gente ver essas altcoins dando uma pampada ali por alguns períodos, fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí, mais direto ao ponto. Deixa esse like e escreva alguns ativos aqui que você tá de olho, que no próximo vídeo analisando eu vou pegar esses ativos aí. Tamo junto!